No, yo si no le... Por ahí vos querías contar lo que preguntaba Ramiro. ¿Sí? Ah. No, yo por ahí si no entendí mal, vos hablabas de los grupos no organizados, la participación de grupos no organizados, ¿entendí algo por el estilo que vos preguntabas? La sociedad en general. Me parece que ese es un desafío de la sociedad organizada y quizá la experiencia, las dos experiencias que nosotros vivimos en el Chaco es donde la sociedad organizada que tiene acceso a los decisores políticos hace partícipe a los otros grupos. Entonces, las reuniones en las comunidades indígenas por el tema de la pesca se convocaba a toda la sociedad del municipio para poner sus posturas. O en el plan municipal de adaptación al cambio climático hay todo un proceso de consulta a la sociedad en general, organizada o no organizada. Pero es un desafío de quienes estamos o participando en redes y en ámbitos de organización para que la decisión se tome entre todos. Y yo quería poner un punto que es algo que hablamos muchas veces en nuestra red y que es como la cuestión filosófica a veces. Yo me pongo a hablar con él, por ahí pienso distinto que él y al final de la charla no pensamos lo mismo. Pero yo pienso distinto de cuando me senté y empecé a hablar con él. Me enriquecí y él ojalá piensa distinto y muy distinto y capaz que hemos estado enfrentados, pero tomó algo de lo que charló conmigo y se lo lleva. Es decir, es el espíritu de la red para poder juntar a los diversos, porque ayer escuchábamos a Leonardo, a Bernardo, todos los que estamos aquí, estamos todos convencidos de lo que difícil es el que no está aquí y que no quiere venir aquí. Entonces, ¿cómo arrimamos a esa gente a través de redes de confianza? Y eso es lo que tratamos de generar. Es decir, hay que hablar con todos, hay que hablar entre todos, escuchar a todos y tratar de dialogar. Eso para el tema de tu pregunta, pero creo que hay una derrama respecto de la experiencia Patagonia-Amazonía. Sí. Yo creo que definitivamente. Hay cosas cuando uno se pone a pensar en los procesos, uno estudia una región como la Patagonia, la vive, la siente, le pones el marco analítico para ver. En términos de gobernanza, quizás una de las cosas más interesantes es esto último que te mostraba de comparar el modelo efectivamente aplicado, y eso es interesante ver cuál es el modelo de desarrollo efectivamente propuesto por el Estado federal o por el Estado estadual, contra los criterios que hacen a una buena gobernanza de ecosistemas y ver si se está dando o no se está dando. Entonces, en ese sentido es interesante lo de Ostrom, porque si bien está pensado para escalas más pequeñas, tiene una base empírica muy fuerte, es una base de población de casos muy grande y van emergiendo esos patrones. Entonces, uno debe mirar, y desde ese lugar Patagonia te demuestra que a donde no están esos factores, el resultado no es positivo desde el punto de vista de la gestión de ecosistemas. Después, si hay causalidad entre esas, es motivo de otro estudio. Pero en principio está claro que si el objetivo está fijado en Brasilia respecto de una región en la cual Brasilia no está, entonces guarda, porque posiblemente no está contemplándose este anidamiento de este tejido social, ¿no?, que tiene que darse. Entonces, si me permitís una pregunta para Beto, ¿me das dos ejemplos de políticas públicas que implementaron en el municipio que decís que redujo en 99% la deforestación? Antes queria voltar à pergunta e tua resposta também, porque eu acho que a gente tem Amazônia 1.0, era a Amazônia extrativista, até os anos 60. A Amazônia 2.0 foi o que o governo brasileiro tentou fazer na Amazônia nos últimos 30 anos. O resultado disso, basicamente, foi desmatamento. Pobreza, a Amazônia continua pobre e tal. Mas agora a gente está entrando numa outra Amazônia, 3.0, que combina um monte de coisa mais complicada, porque, como eu falei, combina um monte de investimentos, mas também tem um contraponto que tem uma sociedade mais organizada, tem um reconhecimento planetário da importância da Amazônia e um reconhecimento da própria sociedade brasileira. Então, essa Amazônia 3.0, que vai ser definida nessa década, não acho que será a Amazônia do 2.0, do desmatamento inevitável,
dado. Ela será uma Amazônia muito diferente, com possibilidades de ganho. É um campo completamente diferente. E é claro que eu acredito, e estou trabalhando lá no front, para inverter, para não deixar que a Amazônia seja 3.0, seja uma Amazônia parecida com a 2.0, do qual a gente está se livrando, ou seja, uma Amazônia que o desmatamento gera pobreza, desigualdade, violência e degradação dos recursos naturais. O Brasil, aí eu vou pegar uma política, e aí eu acho que o que está mudando na Amazônia brasileira é que a gente saiu de uma coisa top-down, ou seja, as coisas não são mais definidas em Brasília, embora Brasília tenha um papel importante de garantir que não haja competição regulatória, que não haja, de fato, políticas que baixem a barra. A gente tem que ter políticas públicas que mantenham a barra, suba a barra das exigências. No geral, o Brasil teve duas políticas importantes. A resolução do Banco Central, que proibiu o crédito rural na Amazônia, que não estivesse condicionado à performance ambiental. Ou seja, quem não tinha cadastro ambiental da propriedade e quem não provasse que estava reduzindo o desmatamento, não conseguia acessar crédito do banco, de qualquer banco, público ou privado. Isso foi uma resolução que saiu em 2008. Esse teve um papel decisivo. O segundo elemento foi a Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais, que foi finalmente regulamentada. Ela criminaliza o comprador de produtos da Amazônia. A rede Walmart, Pão de Açúcar, qualquer rede de supermercados aqui no Centro-Sul, que compre carne da Amazônia, de um frigorífico, que comprou de um produtor, que desmatou ilegalmente, ou comprou dentro de uma área indígena, essa cadeia de supermercado pode ser criminalizada. Mais do que ser criminalizada, ela pode ter a sua reputação manchada fortemente. Isso aconteceu. Há 2 anos atrás, o Ministério Público lançou uma campanha Carne Legal, o embargo da carne no Pará, porque a carne do Pará estava, em parte dessa carne, estava vindo de fontes absolutamente ilegais. O resultado, o presidente mundial do Walmart foi no Pará. E o Walmart, junto com os outros supermercados, falou assim: não vamos mais comprar carne de origem suspeita e ilegal. Então, na minha história resumida, eu não quero dizer que os atores econômicos se convenceram lá na ponta simplesmente com uma boa conversa. Teve uma combinação de políticas públicas muito bem feitas, teve o papel do Ministério Público. Agora, teve municípios onde essa resposta não aconteceu, e em outros aconteceram. E aí a resposta, aí começam as diferenças. É quando você realmente chega perto do problema e começa a enfrentar. E aí, quando os produtores lá de Paragominas começaram a perceber que não era só o não que estava predominando, mas à medida que eles se regularizavam, eles voltavam a ter acesso ao crédito, eles se regularizavam, eles começavam a vender de novo, eles começaram a perceber que tinha compensações também. Então, a história é bem mais complicada do que eu resumi, mas mostra que política pública top-down é importante. A gente não pode nunca deixar do governo central ter seu papel. Agora, as respostas serão na esfera dos estados e dos municípios, onde as pessoas vivem. Então, sem querer tirar aquela visão de que agora tudo é província, tudo é município, não. O papel do Estado Nacional é importante. O papel das colaborações transnacionais também é importante. E o papel do município e do Estado. O Brasil está amadurecendo como federação. Ainda é uma federação um pouco estranha, porque a União concentra muito poder. Mas está num tensionamento que vai resultar numa sociedade mais madura do ponto de vista do Estado democrático. Não, eu respondi dizendo que era... Não, era isso. Bom, vamos fazer uma última rodada. Mais alguma pergunta? Quantas são? Deixa eu ver, tem você? Tem mais alguém inscrito? Então, ela aqui... eu também gostaria de número, mas depois... Você. Uma das minhas perguntas eu já percebi que você vai fazer, então... Tem muito assunto, muita... como você falou, né, que você, Beto, que você fez uma síntese bem... realmente uma en passant, né, da situação, de como se resolveu esse percentual chegar a 99% de desmatamento, de queda no desmatamento, né? Então, é muita coisa interessante, mas eu vou fazer uma pergunta para o Pablo, que talvez é mais de informação para a gente do que algo que seja... Eu acho relevante porque o Pablo estava falando da questão da invisibilidade do Chaco, né?
E a gente vive isso com diversos ecossistemas, não necessariamente, inclusive biomas, nos referindo aqui à Mata Atlântica, né, a Restinga, o Banhado, as áreas úmidas em especial, as pessoas têm muita dificuldade da compreensão da importância dessas áreas. E aí, no caso do Chaco, que é uma área mais ampla, com um perfil já de bioma, né, eu fiquei curiosa quando você falou da questão da visibilidade, no sentido de qual é a mensagem que vocês estão buscando, que vocês têm como meta que chegue, e qual é esse público? Quer dizer, são a própria população, poder público, sociedade civil que vive no Chaco, ou a população dos próprios países, né, no qual o Chaco está inserido e que não conhecem nada da especificidade desse lugar, da importância desse lugar para, por exemplo, a manutenção dos recursos pesqueiros ou da qualidade da água, né? Então, essa mensagem que público, e também se tem alguma experiência já nesse sentido, né? Vai fazer. Direto para você. Perdón. Espero haber comprendido bien toda la pregunta. Pero sí, yo lo que quisiera es que el Chaco nunca llegue a ser famoso porque es el primer bosque de Sudamérica. Es el segundo, después la Amazonía. Ojalá nunca llegue a ser el primero, porque quiere decir que fracasamos con la Amazonía. Entonces, ese un punto, queremos ser los segundos mucho tiempo. El tema el público de la visibilización son los dos públicos, el público propio de nuestros países, que reconozca y valorice la región, son los lugares más alejados de los centros de decisión en la sociedad y en los decisores políticos. Nuestras capitales de nuestros países están lejos del Chaco, entonces es el cuarto del fondo, la pieza del fondo, el lugar lejos de la casa allá, ese es el Chaco, por eso es el mapa de la pobreza, también coincide en nuestros países. Entonces, nuestros decisores políticos, nuestra sociedad que influye en los decisores políticos. Entonces, una campaña como esta que hace hincapié en un punto que es mantener el bosque, la campaña que vimos, apunta no en términos de hectáreas, quizá no va a ser una cosa muy extensa, pero en términos de visibilidad, ese spot en Argentina, cuando tú abres en YouTube, cualquier video, aparece el spot en ese espacio de publicidad primero. En los principales canales de la sociedad de capital de Argentina, que está a 2.000 kilómetros del Chaco, está saliendo ese mensaje. Entonces, nuestra propia sociedad es para quien va el mensaje, y eso para poder influir juntos en los decisores políticos para frenar ciertas medidas que por ahí han pasado en la Patagonia, o que IRSA también está influyendo en el Chaco. También la sociedad global, porque el Chaco no tiene la presión internacional que tiene la Amazonía. Pudiéramos, ojalá, tener un poco más de presión internacional sobre nuestros gobernantes para tomar decisiones fuertes en cuanto a control. Y yo tomaría las palabras que decía Marina Silva ayer en el panel que ella estaba: control e incentivo, ¿no? Esas dos herramientas que tiene el Estado, y que creo que la sociedad civil tiene que sumarse, y los monitoreos, el mismo monitoreo que ellos cuentan, nosotros también estamos haciendo en el Chaco en cuanto a, y lo hace las poblaciones. La población tiene que involucrarse en los mecanismos de control, entonces hay que también, es decir, en todos los niveles estamos poniendo, pero en nivel local y a nivel internacional, en función de proteger el bosque con su función fundamental, y el tema del agua, que es otro tema, los dos temas que estamos haciendo fuerza como eje. Hay múltiples, la diversidad cultural, pero como eje hoy estamos trabajando y empezando, no es fácil, estamos empezando con toda esta campaña de tratar de visibilizar el Chaco, ¿no? No sé si más o menos. Eu vou passar para o Beto, eu só queria fazer um comentário com relação à questão do código e lembrar que a gente está mudando, né, nosso lema do Veta Dilma para a luta continua. Eu acho que na luta continua, esse observatório e essa aproximação mais dos governos locais e do cidadão vai ser fundamental para a gente conseguir
reverter um pouco de todo esse retrocesso, né, caso a coisa se consolide por aí. Eu vou passar para o Frederico aqui para ele fazer algumas perguntas e a gente retoma. Obrigado. Mais do que perguntas, realmente estamos a menos de 10 minutos da conclusão do evento, então muito obrigado a vocês por ter vindo e certamente aos nossos palestrantes. Eu queria talvez deixar com uma pergunta que vocês pudessem compartilhar conosco. Eu acho que foram brilhantes as exposições, mas frequentemente nessas exposições tem algumas coisas que não são ditas, né, que ficam um pouco implícitas e não são ditas. Estamos em um fórum de empreendedorismo social para a nova economia. Então, eu queria perguntar a vocês três, qual é essa nova economia nesse bioma? Ou seja, falamos muito dos problemas, das hipóteses. Alguém falou de uma bola de cristal. Se você pudesse voar, né, nessa nova economia verde sobre o território dos biomas que vocês representam, o que vocês veriam da janela do avião? Né? Como é que é esse território? O que está acontecendo ali? Qual a visão de futuro? Né? Essa é uma pergunta um pouco, se vocês pudessem deixar a gente com isso. E a outra é empreendedorismo. Então, como é que se faz isso? Vocês estão dedicando as suas vidas a isso, são profissionais reconhecidos disso. Qual é a habilidade que uma pessoa, uma das mensagens que a gente vê aqui é que todos podemos fazer uma mudança, né? Todos temos um papel a fazer. Então, do ponto de vista de vocês, o que é importante fazer nessa nova economia? E obrigado. Então, voando daqui do Rio, que eu vou voar hoje à noite, então não vou ver muita coisa. Eu acho que o tema da nova economia é fundamental, aliás, é um dos pilares dessa nossa parceria pan-amazônica. A Amazônia tem dois papéis importantes. Um é o papel planetário que ela tem de serviços ambientais. Ela não recebe pagamento por isso, né? Mas ela tem um papel que, de alguma maneira, ao longo dessas próximas décadas, vai ter que ser precificado, de alguma maneira, vai ter que ser pago. Isso é fundamental. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto quem conserva carbono, biodiversidade e regula clima não recebe nada, você vai ter uma economia na Amazônia que é hoje de alto carbono, que é muito baseado em pecuária de baixíssima produtividade, né? Que é o uso da terra predominante, 80% do território é isso. Você tem que transitar para uma economia. O que a Amazônia é? Eu acho, voando nesse avião imaginário, eu gostaria de ver a Amazônia como uma grande estufa de reflorestamento do planeta. Porque a Amazônia, chuva, floresta, as condições perfeitas para você produzir floresta, porque é lá onde tinha florestas antes. Tanto restaurando florestas, do ponto de vista da restauração dos cabeceiros e tal, como plantando florestas de rápido crescimento que podem pagar a conta dessa floresta que está sendo restaurada. Isso não aliás, voando em alguns pedaços da Amazônia, eu já consigo ver isso. Porque, em parte da região da Belém-Brasília, para cada hectare de eucalipto ou paricá, que se planta no lugar onde havia pasto, portanto, não está derrubando nenhuma floresta, se planta quase 2 hectares de floresta nativa. Se você vai no Paraná, nas regiões de Telêmaco Borba, lá onde várias empresas de papel celulose tem muito mais floresta nativa naqueles municípios, para cada 1 hectare de plantado tem mais 2 ou 3 de nativas, que é o que, em grande parte naquele território, sobrou da Mata Atlântica. Então, floresta plantada é fundamental. Agora, a Amazônia também pode ser uma grande produtora de energia. A gente vai ter que aprender a fazer na Amazônia o que a gente não está fazendo em Belo Monte. O Brasil está repetindo um monte de erros de processo em Belo Monte. Não precisava ser assim. Dá para produzir energia, dá para tarifar melhor a energia para que o recurso volte para a própria Amazônia e mude a base da economia. Então, eu acho que, voando nesse avião do futuro, a Amazônia não precisa desmatar mais nada. A gente pode recuperar parte disso e formando grandes maciços florestais. Agora, a gente vai precisar de uma coisa fundamental, empreendedorismo econômico. A Amazônia não tem uma escola de negócios voltada a essa nova economia. A gente não está trabalhando nas cadeias, ainda que são prospectivas, cadeia de fármacos, cadeias de não madeireiros, perifericamente, trombando ali com as possibilidades, mas a Costa Rica tem 2 escolas de negócio. Eu tenho que mandar as pessoas do Amazon para lá, fazer mestrado lá, porque o Brasil não tem uma escola de negócio. Aliás, nenhum país amazônico tem. Então, se a gente quiser mudar essa equação econômica, a gente vai ter que formar gente com liderança no mundo de negócios.
Eu vou contar duas histórias da minha vida de empreendedor, só para falar duas coisinhas, porque acho que uma das coisas fundamental é você ter capacidade de dar respostas rápidas. Terça-feira, eu estava com reunião com o pessoal do governo do estado do Pará, estávamos indo para cá, e o governador e a equipe dele perguntou se eu poderia preparar uma nota técnica, daqui mais ou menos a 2 horas, eu tinha 2 horas para preparar essa nota técnica, para embasar o posicionamento do Pará na questão do desmatamento zero. Eu tinha meu laptop e não tinha mais nada, eu tinha que fazer às 2 horas. Os acadêmicos gostam de pedir muito tempo para fazer as coisas, só tinham 2 horas, eu tive que fazer em 2 horas e convencer o governador, que veio na quinta-feira e anunciou o desmatamento zero. No dia a dia, lá no front, é isso, o que faz diferença é o seguinte, você tem que estar perto, você tem que ter capacidade de dar respostas muito rápidas, e aí é claro que você tem uma margem de erro maior, principalmente porque tem formação acadêmica, isso às vezes me... E o segundo episódio foi alguns anos atrás que eu recebi um telefonema da Casa Civil, na época ainda que era o Pedro Parente, ligar, é o seguinte, a gente está precisando de uma nota técnica, que era na época a primeira tentativa de mudar o Código Florestal, a chamada proposta do Moacir Miqueleto. E a gente já ligou para um monte de gente e o pessoal está pedindo muito tempo. E eu disse, quanto tempo eu tenho? 2 horas para você escrever uma nota técnica, a gente vai se reunir daqui a pouco com o Pedro Parente e você tem que dizer por que não é bom essa proposta para a Amazônia. Então eu sentei e fiz a nota técnica e mandei lá para o pessoal do Pedro Parente, e eles leram e falaram assim, está muito boa, você pode melhorar um pouco mais e tal. Fui trabalhar até a noite. No outro dia, o pessoal do Ministério da Agricultura foi para a reunião com o Pedro Parente, e o pessoal do Ministério do Meio Ambiente foi. E o Ministério da Agricultura foi no gogó, como sempre, achando que ia ganhar no grito. Não tinha informação nenhuma. E, finalmente, o pessoal do Meio Ambiente conseguiu ter uma nota técnica na mão, capaz de derrubar um por um dos argumentos lá. E a gente ganhou aquela batalha naquele momento com argumento. Então, argumento é fundamental. Não se toma decisão no mundo sem argumento, e o argumento tem força. É importante a gente gritar isso. É claro que você tem que estar com a chance de ser ouvido pela pessoa certa e ter acesso ao formador de opinião, ter acesso à imprensa. Assim, o jornalista me liga às vezes 8 horas da noite, quer uma aspa sobre alguma coisa, eu tenho que estar disponível. Se o celular estiver ligado, eu não sou mais relevante como formador de opinião. Então, o celular tem que estar ligado, tem que estar no front. E tem que cruzar, sobretudo, e o último aspecto é o seguinte, repartir crédito. Todas as coisas que a gente fala das conquistas da Amazônia foi conquista de muita gente. Muita gente formulou, muita gente trabalhou, muita gente está no front. Foi muito legal na quinta-feira, não sei quem estava aqui, mas quem falou em defesa da Amazônia não fui eu, foi um pecuarista, foi um prefeito, foi um governador. Aquelas pessoas que não falavam antes, elas estão falando agora. Isso é um indicador de que a gente está no caminho certo. Quando o pecuarista está dizendo que o desmatamento não faz sentido, quando um cara madeireiro diz que a gente pode sair disso, a gente está no caminho certo. Tem muito o que fazer, mas a percepção de que a Amazônia é algo que tem solução já não é uma conversa de ambientalista. Mi cerebro tratando de entender. No, solamente poner un detalle, porque uno sueña la gente del Chaco viviendo en el Chaco del Chaco, de los bienes. Es una región que es más bien forestal y ganadera, esas son las dos actividades, pero que la gente reparte en muchas, forestal, madera y no madera. Eso es lo que uno sueña que podría ser. Habría que resolver serios y graves problemas de tenencia de tierras. Es bastante problemático y a veces es la fuente de conflictos que dejamos a un lado, trabajamos sobre otro tema y después de haber resuelto otro tema podemos llegar a sentar a 2 personas y a dialogar y resolver y llegar a acuerdos sobre tenencia de tierra. Se está logrando en la medida que creamos esos círculos de confianza de que ganamos y ganamos. El ganar puede ser tanto para un campesino, una población indígena, como un empresario que compró un gran territorio y tenía gente adentro. Y otra cosa, para emprender, estamos tratando de aprender. Entonces, aquí hablaban de Elinor Nostro, el año pasado vino a visitarnos Edela Schlager, que es una compañera, colega de Elinor, y fue muy interesada en lo que pasa en las cuencas del Chaco con lo que ellas han estudiado de las cuencas transestado en Estados Unidos, y aprendimos también algunas ideas como para legislación transfronteriza. Y también estamos viendo que una persona que ha hecho un cambio muy fuerte en la producción agrícola en la Argentina, que es el grupo Los Grobo, Gustavo Grobo Copatel, que es el segundo productor de soja en la Argentina, el primero de trigo, conoció la fidelidad, quedó impactado por el Chaco y dijo,
acá mi modelo no va, pero yo les puedo ayudar a ustedes a pensar modelos de agronomía o de agricultura, forestería de precisión con los pequeños productores, con las comunidades, con los empresarios, en la línea de lo que yo he hecho para la producción agrícola. Entonces, desde ahí, aprender de cualquiera podemos aprender, y todos, lo que decía, son equipos de gentes, y quienes por ahí son más punteros, más emprendedores, cuidarse de mirar para atrás y atraer a los que están menos organizados, promover la organización y la participación de todos, que va a ser la política pública verdadera. El gobierno es el que gobierna, pero si escucha con un oído en la gente, va a ser mejor política, lo que pensamos, y eso tratamos de generar en Redes Chaco. Sí, es muy complicado responderte, Federico, y no voy a intentar hacerlo. Pero en una región como la Patagonia hay dos aspectos que me parecen importantes. Por un lado, la nueva economía pasa por la regeneración del capital natural, pasa por la recuperación de la vida perdida, pasa por la recuperación de ese tejido vital que se fue, y hay que recuperarlo. Y eso es la oportunidad de generar esas nuevas economías. Y lo segundo es la internalización de los valores intangibles que la región representa, esa sublimidad de la que hablaba Darwin, en la ecuación de cada uno de los habitantes de ese lugar a la hora de tomar sus decisiones. Y finalmente, ¿qué hacer? ¿Qué más agregar? ¿No? Yo creo que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo todos los que estamos acá. Seguir haciéndolo con persistencia y además desde una posición de equilibrio y de claridad de propósito, masificarlo. Yo no tengo ninguna duda. Graças. Gente, graças, né? Eu só queria lembrar aqui, na questão da Mata Atlântica, um pouco em cima do que o Beto colocava, a gente tem um programa grande sobre mosaicos e corredores ecológicos, e a gente trabalha essa questão da formulação e do reconhecimento para uma gestão mais integrada do território, das áreas protegidas, né? São os mosaicos de áreas protegidas. E na última oficina que nós fizemos no corredor da Serra do Mar, quando a gente partiu para a criação de vários mosaicos, o gargalo número 1 que o pessoal identificou para a formação dessa aliança e construir essa parceria para a gestão daquele território foi superar as vaidades institucionais e individuais. Então, todo mundo queria ser o pai da criança e não queria compartilhar aquela gestão. Então, nosso esforço para a tolerância é imenso, né? Tem que ser imenso para conviver, aprender a conviver com todas essas diferenças e construir, né, um espaço melhor, um território melhor dos biomas e de todos os espaços planetários, né? Só mais um toque, tem ali disponível uma avaliação que fizemos das metas CDB de Aichi, que são as metas estabelecidas para a Convenção da Diversidade Biológica, que está disponibilizada ali. Vou deixar mais um espaço, senão vamos recolher. Nós fizemos com a nossa rede. A nossa ideia é que a gente monitore todas as metas e todos os objetivos até 2020, a cada ano, tentando estabelecer metas municipais, estaduais e também federais, com participação da sociedade, das empresas e de toda a rede, para fazer cumprir os compromissos que queremos assumir. Por mais genéricos que eles sejam, se todos se esforçarem, a gente chega lá algum dia. ¿No? Esperamos que seja rápido. Pero Pablo ainda pediu mais uma palavrinha, deixa eu passar. Una cosita más, un compromiso para nosotros, Mata Atlántica, Amazonía, Patagonia y Chaco, que hagamos una alianza de ecorregiones y trabajemos en una alianza de ecorregiones de todo el sur para seguir trabajando, juntos y potenciándonos. Transbiomática. Exacto.